A partir de agora, você fica com Momento de Fé. Na apresentação, Pastor Roberto Antônio, aqui na Rádio Free Gospel. Meus queridos, a paz do Senhor. Bom mais uma vez poder falar com vocês. Espero poder encontrá-los bem, no nome de Jesus. Nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, eu gostaria de poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E o tema que o Senhor nosso Deus traz para o nosso coração é: por que Deus não desiste de você? Essa passagem ela está baseada ali em Jonas, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, quando nós ali aprendemos aquela passagem onde Deus fala ao coração de Jonas para que ele se levante e vá para Nínive, onde o povo ali clama por socorro. E Jonas decide fugir e vai para Tarsis. E nesse dia, meu querido, eu gostaria de poder trazer para o teu coração algumas situações talvez que tenhamos passado ou similar àquilo que Jonas fez. Talvez o Senhor nosso Deus já te falou através da palavra, através dos momentos em que você tem tido com Ele, e Ele já declarou para que você vá e você fale do amor dele para determinado lugar, determinadas pessoas, e você achando que ali não tem mais solução, você deixa de fazer aquilo cujo na verdade o Senhor nosso Deus traz para o teu coração, para o meu coração. Mas a gente precisa entender algumas coisas aqui. Por que Deus não desiste de nós? Por que Deus não desistiu de Abraão? E nós vamos ver alguns exemplos bem simples. Na época de Abraão, é porque ele mentiu por causa de Sara. Se nós formos um pouco mais longe, por que Deus não desistiu de Moisés quando ele ficou dando desculpas para não cumprir o chamado de Deus? Por que Deus não desistiu de Saulo quando perseguia a sua igreja? Se nós trouxermos a memória, nós vamos ver aqui por que Deus não desistiu de Elias quando, se sentindo sozinho, pediu para morrer. Ou então, um pouco mais longe, por que Deus não desistiu de Davi quando ele adulterou e tramou a morte de Urias? Se nós formos enumerar aqui, meus queridos, nós teremos muitos tópicos para meditarmos e refletirmos um pouco por que Deus não desistiu. Outro importante que eu trago para o nosso coração e que vem à memória, por que Deus não desistiu de Pedro? Por 3 vezes negou a Cristo. E eu gostaria de, nesta manhã, poder trazer 3 coisas muito importantes para que pudéssemos entender por que Jesus não desiste de você. Por que Deus não desiste de você? E eu aprendo a cada dia que se passa que a primeira delas, Deus jamais irá desistir de você, porque Ele é Pai e Ele te ama. Deus jamais desistirá de você, porque desde quando você estava no ventre da tua mãe, Ele já tinha um plano para a tua vida, e esse plano Deus acredita ser cumprido, em nome de Jesus. Mas nós também temos que ter a nossa participação, nós temos que querer para que Deus possa fazer isso na nossa vida. Entenda que é impossível o verdadeiro pai esquecer-se do seu filho. Então, por mais que nós como filhos esquecemos do nosso pai, que é Deus, Deus jamais se esquece dos seus filhos. Porque Ele é Pai. Porque Ele acredita. Porque Ele tem planos para a tua vida. Outra coisa que eu aprendo aqui, no segundo tópico, muito importante, é porque os próprios
O propósito de Deus são eternos. Então o que Deus tem para você não é temporário. O que Deus tem planejado para você não é só para hoje, ou só para amanhã, ou só para esse ano. É eterno o que Deus tem para você. E eu entendo e aprendo que o que Deus traçou para a minha vida, por parte de Deus, jamais vai mudar. A não ser que eu queira mudar. E eu mudo quando eu viro as costas para o Pai. Eu mudo quando eu falo que eu não quero mais ouvir o que o Pai tem para falar. E eu mudo tudo isso quando eu desejo me optar por aquilo que o mundo me oferece e não por aquilo que o Pai tem me oferecido. Eu aprendo a cada dia que se passa que quando Deus escolheu a Jonas, eu aprendo que Ele sabia das suas limitações. Mas mesmo assim, Deus continuou acreditando nele. Mas Jonas, por medo e pela circunstância no qual, no momento, estava vivendo, resolveu ir para Tarsis, fugir da presença de Deus. Aí, ao mesmo tempo, eu fico refletindo, Deus conhecia o caráter de Jonas. Mas mesmo assim, Deus tinha um propósito eterno na vida de Jonas. E o plano eterno de Deus escolheu Jonas e não outra pessoa. E nesse dia, nessa tarde, nessa noite, eu quero trazer para o teu coração que Deus não escolheu outra pessoa para fazer aquilo que é você que tem que fazer. Deus escolheu você para que você seja capacitado, para que você seja treinado e que você seja enviado. Aprendemos que muitas vezes o nosso treinamento dói, porque nós temos que passar por aquelas situações para que amanhã possamos ensinar. E hoje nós temos visto uma estratégia tão grande do nosso inimigo que tem levantado situações quando essas pessoas estão passando pelo teste e que infelizmente essas pessoas têm perdido o foco de quem é Deus e têm desistido no meio do caminho. Eu quero trazer para o teu coração, nesse dia maravilhoso, você que já sabe aquilo que Deus já falou no teu coração e já tem te chamado, já tem te levantado, seja para pastor, seja para evangelista, seja para missionário, seja para um líder. Você sabe aquilo que Deus trouxe para o teu coração. Você sabe aquilo pelo qual Deus já mandou você ir para Nínive. Você já sabe aquilo que Deus tem delegado para você. Eu quero te dizer que a escola preparatória para o nosso crescimento muitas vezes não é fácil. Mas nós não podemos desistir, porque é ali que o Senhor trabalha, é ali que o Senhor nos capacita. Eu entendo que a cada dia que se passa a nossa vida, quanto mais próximo de Deus nós estaremos, nós vamos entender aquilo que Deus fala para a nossa vida. John Trapp diz o seguinte, que um teólogo, que Deus escolheu-nos para o seu amor e agora nos ama por causa da sua escolha. Deus escolheu você. A terceira razão porque Deus não desiste de você é porque Ele procura seres imperfeitos para realizar planos perfeitos. Nós precisamos entender que a igreja não é uma galeria para a exibição de eminentes, mas uma escola para a educação de cristãos imperfeitos. Por isso que eu sempre falo que é muito importante você viver em comum união. É importante você estar junto com os irmãos para que você entenda aquilo que Deus tem para a tua vida
e que Deus há de fazer na tua vida no nome de Jesus. Por que que Deus insistiu com Jonas? Por que que Deus insiste comigo? Por que que Deus insiste com você? Talvez muitas vezes venha essa pergunta para você mesmo. Você se acha imperfeito? Você se acha incapaz? Mas eu quero trazer para o teu coração nesse dia, nessa tarde, nessa noite maravilhosa, no nome de Jesus. Nós somos sim, às vezes nós precisamos entender que nós somos, às vezes, falhos naquilo que nós fazemos. Mas Deus decidiu usar você e a mim com as imperfeições e limitações que nós temos. E entenda que através dessas minhas limitações e imperfeições, nós estaremos fazendo ainda mais o nome do Senhor ser glorificado. Entenda que quando nós vamos na palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, do verso 9 ao verso 11, a palavra do Senhor nos ensina, quando Deus fala para o nosso coração, e quando nós vemos ali aquilo que a palavra vem de encontro daquilo que nós precisamos entender. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja o Senhor nosso Deus por estas palavras do nosso coração. E eu termino dizendo o seguinte: sabe por que Deus não desistiu de você? Porque você é plano dele para a vida de muitas pessoas. Eu quero te convidar nesse dia. Volte, 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 porque Deus não desistiu de você. Muitas vezes nós desistimos de Deus. E nesse dia Ele está te chamando para dizer o seguinte: eu preciso de você, eu conto com você. Amém, meu querido? Vamos orar? Querido Deus e querido Pai, mais uma vez, ó Deus, nós queremos agradecer a Ti por esse momento tão especial na nossa vida. Momento onde nós estamos reconhecendo, ó Deus, que por mais que nós tenhamos ou tivemos atitudes que entristeceu o Teu coração, nós pudemos presenciar que o Senhor nunca desistiu de nós. Por isso, nesse dia, nós pedimos a Deus perdão, perdão, perdão. Por muitas vezes que nós não entendemos quando o Senhor nos mandou para Nínive e nós não fomos. Te pedimos perdão por muitas vezes que o Senhor mostrou o caminho e nós não fomos. Por isso, nesse dia, ó Deus, nós levantamos as mãos para os céus e mais uma vez glorificamos a esse Deus maravilhoso que está conosco, dando-nos força para que possamos caminhar. Ajude-nos, ó Deus, a fazer aquilo que agrada o Teu coração. É dessa forma, ó Deus, que nesse dia nós pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe você e que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Lembre-se, o Senhor nunca desistiu de você e jamais desistirá. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Você acabou de ouvir Momento de Fé, com o pastor Roberto Antônio, aqui na Rádio Free Gospel.